Muito antes dos primeiros templos, nossos ancestrais já caminhavam pela escuridão de cavernas profundas para realizar atividades que não ajudavam na caça, na alimentação ou na sobrevivência. Eles acendiam fogo, deixavam símbolos nas paredes, organizavam objetos e retornavam aos mesmos lugares durante gerações. O que acontecia dentro dessas cavernas? Talvez aqueles tenham sido os primeiros espaços sagrados da humanidade. E talvez seja ali que devemos procurar o nascimento da religião. Mas existe um problema. Não sabemos qual foi a primeira religião da história. Crenças não deixam esqueletos. Orações não viram fósseis. E os mitos só podem ser conhecidos quando alguém os registra. A escrita surgiu muito depois dos primeiros símbolos e rituais. Por isso, os arqueólogos precisam procurar outros vestígios, pigmentos usados de forma especial, objetos sem uma função prática evidente, corpos enterrados com cuidado, e lugares onde grupos voltavam repetidamente, como se aqueles espaços tivessem um significado diferente. Um dos exemplos mais impressionantes está na caverna de Blombos, na África do Sul. Ali foram encontrados pedaços de ocre gravados com padrões organizados há cerca de 75 mil anos. Talvez fossem marcas de identidade, talvez símbolos, talvez uma forma de comunicação. Não sabemos exatamente, mas sabemos que alguém decidiu gravar algo que representava mais do que uma necessidade imediata de sobrevivência. Em outras regiões, antigos humanos perfuraram conchas para usá-las como adornos, pintaram o corpo com pigmentos e criaram imagens nas paredes de cavernas profundas, em lugares escuros e difíceis de alcançar. Nenhuma dessas ações prova, sozinha, a existência de uma religião, mas todas mostram uma mente que já enxergava significado além do que era apenas prático. Talvez a religião tenha começado assim. Não com um Deus de nome conhecido, mas com a sensação de que certos lugares, certos animais e certos acontecimentos possuíam um poder diferente. Imagine um grupo reunido ao redor do fogo. Uma pessoa conta que sonhou com alguém que já morreu. No sonho, essa pessoa falava, andava e parecia viva. Para quem não entendia o funcionamento do cérebro, aquilo podia parecer um encontro real. A morte apresentava um mistério ainda maior. O corpo continuava ali, mas a voz, o movimento e a personalidade haviam desaparecido. Para onde tudo aquilo tinha ido? Alguns dos enterros intencionais mais antigos conhecidos possuem cerca de 100 mil anos. Em Cafzé, no atual território de Israel, restos humanos foram encontrados próximos a ocre vermelho. Isso não revela exatamente no que aquele grupo acreditava, mas mostra que alguns mortos recebiam um tratamento especial. Quando os vivos interrompem a rotina, preservam um corpo, usam pigmentos e marcam um lugar, a morte deixa de ser apenas um fato natural. Ela começa a ganhar ritual. E o ritual pode ter sido uma das primeiras sementes da religião. E essas sementes não permaneceram pequenas. Quando um grupo repete o mesmo gesto, no mesmo lugar e diante das mesmas pessoas, aquele gesto pode se transformar em tradição. Uma tempestade podia destruir o acampamento. A falta de chuva podia afastar os animais. Uma doença podia atingir alguém sem qualquer aviso. Sem conhecer micróbios, eletricidade ou mudanças climáticas, os primeiros humanos precisavam encontrar alguma explicação. Talvez acreditassem que certas ações poderiam influenciar aquilo que não controlavam. Reunir o grupo, acender uma fogueira, dançar, produzir sons, usar máscaras, pigmentos ou objetos especiais. Essas práticas podiam fortalecer a união, organizar o medo e criar a sensação de que o perigo possuía algum sentido. E com o passar das gerações, o que começou como uma reação podia se transformar em ritual. Milhares de anos depois, aparece um dos lugares mais intrigantes dessa história. Há cerca de 11.500 anos, grupos de caçadores-coletores ergueram grandes estruturas de pedra em Göbekli Tepe, na região onde hoje fica a Turquia. Eles levantaram pilares em formato de T,
alguns decorados com serpentes, aves, javalis e outros animais selvagens. Construir aquele lugar exigiu planejamento, esforço e cooperação. E tudo isso aconteceu antes das primeiras grandes cidades. Não encontramos ali um livro sagrado. Não sabemos o nome de nenhum deus. E não podemos afirmar exatamente quais cerimônias eram realizadas. Mas as construções parecem ter recebido grupos repetidamente e provavelmente estavam ligadas a atividades rituais. Pela primeira vez, o possível mundo sagrado deixava marcas monumentais na paisagem. Isso não significa que Göbekli Tepe tenha criado a religião. Quando aquelas pedras foram erguidas, os humanos já produziam símbolos, adornos e enterros especiais havia dezenas de milhares de anos. O lugar mostra outra transformação. A crença já não existia apenas dentro da mente ou ao redor de uma pequena fogueira. Ela podia reunir muitas pessoas, organizar trabalho coletivo, criar imagens compartilhadas e fazer um grupo retornar ao mesmo ponto durante gerações. Talvez tenha sido assim que surgiram histórias sobre ancestrais, animais poderosos e forças da natureza. As crianças ouviam essas histórias, os adultos repetiam os gestos, e cada geração acrescentava novos significados. Com o tempo, algumas pessoas talvez tenham se tornado responsáveis por conduzir cerimônias, guardar conhecimentos ou interpretar sinais. Muito mais tarde, surgiriam templos, sacerdotes, nomes de deuses e religiões registradas pela escrita. Mas a origem provavelmente foi muito mais lenta. Não houve um único dia em que alguém inventou a fé. A religião pode ter crescido a partir de várias capacidades humanas que já existiam. Imaginar aquilo que não estava visível, encontrar significado em sonhos, lembrar os mortos, transformar lugares em símbolos e compartilhar histórias capazes de unir o grupo. Então, quando surgiu a primeira religião? A resposta mais honesta é que não sabemos. A arqueologia consegue encontrar pigmentos, sepulturas, imagens e construções, mas não consegue recuperar uma oração pronunciada há 100 mil anos. Ainda assim, os vestígios revelam algo extraordinário. Muito antes dos livros sagrados, os humanos já tentavam conversar com o desconhecido. Talvez a religião tenha começado quando nossos ancestrais deixaram de perguntar apenas como sobreviver e começaram a perguntar por que o mundo existia. Se você gostou dessa viagem, deixe o like e inscreva-se no Primeiro Vestígio. Aqui, seguimos as pistas mais antigas para descobrir como nasceram as ideias que moldaram a humanidade.